E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à última parte da história do Bai. Espero que vocês tenham gostado e que acompanhem os nossos próximos vídeos, beleza? A história de hoje continua depois que os fundadores de ambos os setores convocaram a herança dos seus respectivos setores. A herança do setor espiritual Heaven e o fantoche da corrente sanguínea. Eles deixam o patriarca Qian chocado ao ver tudo isso se desenrolando. Enquanto isso, o Heaven espiritual continua avançando. O patriarca convoca a pílula do corvo branco da lua enquanto quer testar qual dos dois é o mais forte. O Qian orgulhosamente proclama ao patriarca supremo Han que o Bai estava morto, e essa é a sua chance de terminar a guerra. O Han escuta sua mensagem alto e claro, e ele determina que é hora de começar os preparativos finais para sua ofensiva. Então ele acende o incenso celestial na frente dele e começa a alterar o clima nas proximidades. Todos chegaram ali, aonde o Bai supostamente foi morto. Todos ficaram chocados ao ver enormes chamas que cobriam toda a área. É claro que nada poderia sobreviver assim, mas o Lee se recusa a acreditar que o Bai morreu. Ele apaga as chamas, mas o Bai não estava em nenhum lugar. Então o Lee consegue ver um pequeno brilho lá no fundo, e nós vemos que o Bai e o Tidon estavam vivos lá dentro. O Bai repreende o seu filho por seguir de forma tão cega algo que era claramente uma grande armadilha. O Bai explica que, se não fosse por sua reação rápida, a explosão teria sido forte o suficiente para enviar os dois para o submundo. Todos ficam aliviados ao ver que o casco da tartaruga salvou o Bai e o Tidon. O Behan Lee e o Song também ficam lá assistindo aquilo. O Song só fala que queria ver se o Bai estava vivo ou morto, mas ele não estava muito preocupado. O Bai fala a todos que ele é extremamente sortudo e vai demorar mais do que o normal para poderem matar ele. O Bai estava furioso com o Qian, enquanto ele explica como ele estava animado para ver como os patriarcas do seu setor se desfazem dele usando suas heranças. O fantoche noturno começa a fazer algo e o Qian não consegue entender o que está acontecendo, porque explosões o cercam de todos os lados, mas ele entende que assim que o fantoche terminar, a cidade será aniquilada. Não há tempo a perder e o Han acorda sua maior herança, uma entidade que ataca o fantoche noturno, e os patriarcas ficam chocados com o poder do ser celestial. Por testemunhas do seu poder, eles percebem que é por isso que eles não tiveram medo de ficar presos na cidade. O fantoche noturno recebe um impulso de poder do patriarca da corrente sanguínea e o ataque dos seres supremos continuam. O Lee explica que a guerra está no seu ponto mais crítico e parte para a batalha. O Bai afirma que as heranças agora estão em uma batalha desesperada e ele com seu grupo são os únicos que podem romper rapidamente as suas defesas. Ele ordena que todos o sigam no ataque ao centro da cidade e seu ataque prova ser tão bem sucedido que os discípulos do setor profundo são instruídos a recuar para a barreira. Ela começa a enfraquecer a ponto de não poderem mais recuar e decidem que eles devem fortalecer a barreira juntos. Eles conseguiram fazer isso, mas o Bai não vai permitir eles fazerem o que quiser assim. O Bai dá aos discípulos da corrente sanguínea uma rajada de sangue para aumentar a sua força e instrui os discípulos da corrente espiritual a força para alimentar as matrizes com todas as preparações. Ele instrui todos a atacar com sua força combinada e rompe a barreira. Os pássaros supremos lutam acima deles e o Bai lança uma chuva de espadas de sangue no campo de batalha. O ataque é poderoso, então os discípulos do sonho profundo devem fazer tudo o que puderem para se manter pelas espadas. O Bai continua a colocar uma imensa pressão sobre eles e eventualmente conseguem romper. A luta entre os pássaros divinos continua acima deles e nós vemos que o espiritual Sun Raven ultrapassa completamente o do Qian. A luta entre os outros tesouros supremos continua. Embora a guerra também, o Qian estava ocupado com o combate corpo a corpo quando percebe que a guerra se tornou uma luta desesperada e ele deve primeiro retornar ao centro da cidade para esperar uma oportunidade melhor. Infelizmente para ele é rapidamente capturado e os patriarcas apontam como eles não cairão no mesmo truque duas vezes. Eles querem acertar as contas com eles por atacarem o Bai e ter usado aquele poder devastador contra ele. Momentos depois, o Bai e o seu grupo chegam ao centro da cidade e exigem o setor profundo. Eles querem que eles se rendam. O Han fica chocado ao ver tudo isso acontecer e afirma que a fundação de dezenas de milhares de anos foi construída em cima de muitos esforços de muitas gerações e dedicação meticulosa que deu origem ao que o setor profundo é hoje. Ele pensou que, com o fim iminente do setor, essa era a chance do setor profundo assumir todas as merdas que estavam acontecendo.
Infelizmente, o seu plano virou completamente de cabeça para baixo e se tornou um desastre que vai acabar com seu setor completamente. Tudo isso porque ele ignorou a força de um menino imaturo. O Bai estava doido querendo fazer todos se renderem. O comandante se recusa ao apontar que a sua herança ainda não foi derrotada por reconhecer tudo isso e decide que ele deve apenas destruir o último suporte do setor do fluxo profundo para finalmente acabar com essa guerra. A sua tentativa de destruir falha. O Bai fica chocado ao ver que há mais uma barreira. No entanto, nesse momento, o macaco falante chega e convoca sua arma gigantesca. Ele destrói completamente a sua barreira e o coelhinho, que repetia tudo o que escutava surpreendentemente, destrói o incenso. O Han é incapaz de detê-lo e sua herança do setor é destruída. Os discípulos do setor profundo não têm certeza do que tudo isso significaria, e o Han explica que a batalha agora estava perdida. Os milhares de anos de progresso que seu setor fez foi arruinado em um instante por suas próprias mãos. O Bai aparece diante dele para lembrar ao Han que o incenso celestial foi extinto e recomenda que eles se rendam agora mesmo. O grupo do Bai dá uma chance de rendição enquanto os discípulos do setor profundo imploram que o Patriarca Supremo continue lutando. O Bai acalma o seu grupo e o Han afirma que cometeu crimes pelos quais ele não pode se perdoar, e uma luta até a morte agora pode ser a única maneira de preservar o último pedaço de dignidade do setor. No entanto, fazendo isso também sofrerá em uma corrida para o legado do setor profundo. Os outros patriarcas explicaram que, se o setor profundo se render, eles não continuarão o ataque, e isso os permitirá começar de novo com um novo caminho. O Patriarca Supremo pensa sobre essa difícil decisão, e seus discípulos imploram para que ele pare quando ele começa a se ajoelhar, admitindo a sua derrota. O Han se rende, marcando o fim da guerra, enquanto todos comemoram, reconhecendo que tudo finalmente acabou e proclama a todos que eles são os vitoriosos. Todos no campo de batalha começam um canto sobre como seu grande líder, o jovem patriarca e senhor mestre de sangue, inspira a todos em todos os lugares. O Bai aproveita esse momento para afirmar que em um piscar de olhos, ele eliminou a cidade do setor profundo. Um pouco depois, o Bai pensa em como a guerra finalmente acabou, mas se pergunta quantas pessoas perderam a vida. Ainda tinha um longo caminho pela frente, e ele questiona se o sacrifício valeu a pena. Os outros discípulos próximos choram por seus parceiros caídos, e o Bai se pergunta como as coisas acabaram assim. Mesmo eles sendo os vitoriosos, muitos se foram, e os discípulos querem vingança por seus companheiros caídos. O ataque de um homem ao discípulo do setor profundo tem que ser interrompido pelo Bai, que lembra a eles que a guerra já acabou e ninguém mais morrerá hoje. Ele impede o homem de dar um passo à frente, mas ele não pode deixar de dizer o quão horrível foi a guerra e insiste que os membros do setor profundo fossem executados por seus crimes. Os discípulos do setor profundo imploram por misericórdia, e eles falam que foram forçados a ativar a matriz contra sua vontade. A matriz foi criada pelo Qian e ele não sabia que seria tão perigoso quanto foi, e ele diz ao Bai que suas mentes estavam sendo controladas e implora que ele poupe suas vidas. O Bai se lembra da crueldade da guerra e ele fala que agora tem esperança para os 4 setores se unirem e compartilharem o mesmo destino. O Bai afirma que definitivamente não poupará ninguém que se mostre prejudicial à harmonia entre os 4 setores e explica que o Qian, o mentor da matriz de sacrifício espiritual, receberá sua punição que merece. O Bai lembra aos discípulos do setor profundo que a rendição os protegerá de serem mortos, mas eles ainda devem se redimir com boas ações. A Zoe admira o que o Bai estava fazendo. Ele e os discípulos do setor profundo vão permitir que eles vivam. Ele coloca um dos cadáveres para finalmente descansar, e o Bai se despede. Naquela noite, eles receberam relatórios afirmando que o Qian não estava em lugar nenhum do campo de batalha. Então o Bai ordena que eles continuem a busca, e o mensageiro também o informa que a Sumei foi colocada em um abrigo espiritual para se recuperar. Quando o Bai ia falar com ele, ele mudou de ideia e começa a ir embora, mas ele fica em choque quando a Sumei aparece no portão. O Bai tenta dizer que ele só estava passando por ali porque estava no caminho, mas a Sumei só quer prestar suas homenagens a ele. O Bai tenta ajudá-la porque ela estava claramente muito fraca, mas ela afirma que estava bem. Além disso, ela diz que ela não é a pessoa de quem ele gostava. Ele afirma que a identidade dela não importa e tudo que ele sabe é que ela é a mesma pessoa com quem ele passou por muitas situações de vida ou morte durante o incidente de Lucienne.
Ela também é a mesma pessoa que ele jurou proteger na cidade de Ongland, e o afeto deles é definitivamente real. Infelizmente, ela explica que esse afeto que ele fala não é dela. Ela afirma que o nome dela é Sumei e ela é conhecida como outra coisa que nós não conseguimos ouvir. Essa declaração secreta choca o Bai e ela afirma que eles não devem se ver de novo. O Bai não estava pronto para desistir quando ele explica que não acredita em nada do que ela estava dizendo, mas a Sumei diz para ele não olhar de perto enquanto ela levanta o seu rosto. O Bai fica realmente chocado porque não era a menina por quem ele sempre foi praticamente apaixonado, não era sua Fei, e ele começa a se perguntar se ele havia se enganado esse tempo todo. O patriarca Wu Ji apareceu aqui para separar os dois, mas o Bai insistiu que eles devessem investigar tudo o que aconteceu com a Sumei, e ele quer chegar ao fundo de tudo isso. Mas o Wu Ji explica ao Bai que ele já tem a resposta dentro do seu coração. O Wu Ji revela que foi ele quem falhou, porque o julgamento terminou quando ele descobriu que ela estava sendo manipulada por um poder misterioso desde Donglin. Mencionando a cidade faz o Bai se lembrar do seu encontro com a Fei, porque o Wu Ji quer saber mais sobre ela. O Bai explica que não tem certeza se sabe quem ela é ou mesmo se era Fei, se esse era o seu nome verdadeiro. O Wu Ji reconhece que essa garota deve vir de um status elevado, já que ela foi capaz de se esconder dele por muito tempo, mas acredita que ela não pretende provocar o caos nos setores. Parecia haver vários segredos ainda escondidos, embora o Wu Ji determine que o Bai pode ser a única pessoa que pode desvendá-los. O Wu Ji fala que se ele descobrir esses segredos, não seria apenas pro bem dele, mas pro bem do setor. O Bai afirma que tentará colocar as suas emoções de lado agora, então ele pode se concentrar nessa responsabilidade. Ele precisará de algum tempo para fazer isso, mas ao sair, o Wu Ji aponta que ele não tem muito tempo sobrando. Em outro lugar da equipe do setor de sangue e espiritual, os patriarcas discutem como o patriarca Kyon desapareceu e como eles devem se unir rapidamente com todos os setores. O setor mestre tem paciência limitada, então eles devem lançar o desafio agora mesmo para mostrar a determinação que todos os fundadores dos 4 setores têm. Eles concordam em se unir, mas percebem que eles terão que convocar os discípulos de cada setor para seguir o plano. O patriarca Timo explica que eles precisarão de uma pessoa de grande prestígio e corajosa, além de engenhosa, para ser um modelo para todos, e todos concordam que só existe uma pessoa que tem um coração verdadeiramente compassivo e sincero, uma pessoa que é altamente estimada pelos discípulos dos 4 setores e repetidamente intensificando em face do sofrimento para proteger os fracos. Essa pessoa é um espírito que flui e o jovem patriarca, além de mestre de sangue. O Bai, em outro lugar, disse que ele foi convidado para discutir assuntos importantes em conjunto com os patriarcas, mas ele percebe que ele deve se limpar primeiro. Então nós vemos que os patriarcas estão discutindo como o rio que sobe o céu esteja em declínio. As instituições antigas não morrem facilmente. O caminho para o avanço do grupo recém-formado será definitivamente difícil e perigoso. Quando eles se dirigem para a montanha Wendley, o nome do seu setor servirá como um novo começo para os 4 setores. Todos os preparativos foram feitos e agora eles só precisam da sua peça final. Em outra sala, o Bai prevê que eles querem que ele lidere a batalha no meio do caminho e todos ficam preocupados quando o Bai parece estar certo porque ele cai na frente deles. O Bai fala que ele não se recuperou dos seus antigos ferimentos, sem mencionar o fato de que ele sofreu novos. Ele explica que ele também estava trabalhando sem parar por dias e agora estava completamente exausto. Os patriarcas expressam preocupação com a sua saúde, mas o Bai os interrompe explicando que mesmo que ele tenha que arrastar o seu corpo doente e miserável para a guerra, ele vai fazer isso. O Bai fala que ele entende a decisão deles se eles decidirem deixar outro discípulo ter a chance de fazer o seu nome agora. O Bai muda completamente de tom, porém, quando o Timo explica que eles terão que procurar por um outro candidato ao cargo de jovem patriarca dos 4 setores, o Bai percebe que esse é um papel extraordinário, que definitivamente não envolverá investidas em lugares perigosos, e é realmente o papel mais seguro de todo o setor. Os patriarcas revelam que os 4 setores serão combinados para formar um novo setor e o plano era fazer com que o jovem patriarca desejasse muito esse papel. O Bai diz aos patriarcas
que ele aceita tudo isso, mas eles apontam como ele foi ferido demais na batalha e eles não poderiam permitir que ele arrastasse seu corpo miserável para assumir uma responsabilidade tão pesada. A atitude do Bai mudou completamente e ele agora explica que a exaustão que ele sente não é nada. O Timo não quer que o Bai se esforce demais e afirma que ele pode simplesmente encontrar outro discípulo para assumir esse papel. Ele fala que vai pensar, porque isso levaria a lesões ainda piores no futuro. O Bai não desiste e afirma que todos os discípulos dos 4 setores são sua família e ele não quer ver nenhum deles derramar lágrimas por conta da perda de novas vidas de novo. Ele jura fazer tudo o que puder para protegê-los e fazer eles verem de novo o setor unificado. O Bai avança por meio do caminho. Todos os outros patriarcas concordam que o Bai facilmente se destaca entre todos os demais. Ele então é decidido que será o jovem patriarca do novo setor e é dito que será ele quem concederá seu novo nome. O Bai fala que eles fazem as novas coisas de maneiras diferentes enquanto navegam contra todas as correntes e pede que o novo setor seja chamado de setor que desafia o rio. Todos os patriarcas gostam do nome e explicam que eles solicitarão permissão do setor mestre para dar o seu novo nome. Algum tempo depois, todos os discípulos dos 4 setores são informados que, em 7 dias, uma cerimônia de unificação do setor será realizada. Os principais patriarcas, em seguida, ativam uma matriz que lhes permite solicitar uma permissão do setor mestre para de fato fazer esse novo nome. Depois disso, nós vemos o Bai falando com seus velhos amigos. O Bai fala que eles devem estar preparados para uma provável invasão quando retornarem. Ele é informado de que ele não estava preocupado porque a Mani foi colocada encarregada em investigar todos os líderes do setor profundo para que não aconteça nada e estrague toda essa unificação que estivesse acontecendo. Era apenas uma prevenção. Nas proximidades, uma briga estava começando quando os discípulos de diferentes setores profundo e sangue ainda estavam se dando muito mal. As coisas estavam ruins. A Mani consegue separar eles por enquanto, mas nós vemos que os rancores entre eles ainda estavam muito fortes. Eles estavam se perguntando se esse novo setor conseguirá passar pela cerimônia com sucesso. Na noite anterior à cerimônia, um grupo de homens é parado pela Mani ao perceber que eles ainda estão em busca de vingança contra o setor profundo. Todas as coisas horríveis que fizeram durante a guerra, tudo aquilo estava sendo cobrado. Ela os lembra que não era para eles arruinarem o plano de novo setor. Os discípulos estão furiosos, porém eles não se importam com a cerimônia. Eles perderam várias pessoas próximas a eles e não queriam que essa unificação acontecesse. A Mani explica que todos foram avisados para não tentar punir qualquer um pela guerra, e o Kion, que agora se foi, era o maior responsável de tudo isso. Um dos discípulos não se importa com nada do que ela diz e se recusa a ser parado. Eles começam uma briga, mas a Mani avisa que ela executará qualquer um que desobedecer às ordens do novo setor. O discípulo quer vingança desesperadamente e revela que não consegue parar de pensar nas trágicas circunstâncias do sacrifício da sua família toda vez que fecha os olhos. Esse homem se recusa a deixar o setor profundo impune, e todos ficam surpresos quando eles conseguem ver a Mani o impedindo. Ela explica que os mortos não podem ser trazidos de volta, mas o importante é que eles se lembrem pelo que aquelas pessoas morreram. Eles morreram lutando para preservar o seu setor. A cerimônia fará exatamente isso, mas as ações desses homens agora irão arruinar tudo e trazer mais e mais mortes. A Mani afirma que ainda é sua escolha, mas se ele insistir em vingança, ele terá que matá-la primeiro. O homem relutantemente desiste das suas exigências de vingança, mas a Mani explica que ele ainda deve enfrentar as consequências. Duas opções são liderar o setor imediatamente ou refinar elixires que ele dará aos discípulos de todos os 4 setores. Ele prefere o refino e a Mani fica pensando em como ela acabou de impedir seus companheiros de fluxo de se vingar. O Bai chega logo depois, quando ela pergunta se ele acha que os discípulos do setor da pílula algum dia aceitarão uma fusão com o setor profundo. O Bai explica que ambos os setores não são fortes o suficiente para se sustentarem sozinhos, e as coisas só parecem piorarem. Se eles não se fundirem, só vai piorar. Muitos setores se extinguiram no passado, mas a unificação permitirá que os setores preservem o seu próprio legado. Depois de avançar, eles poderão até reunir recursos para ajudá-los a se desenvolver e expandir.
A Mani quer ter certeza de que os outros setores tratarão o setor de pílula como um igual e teme que eles acabem sendo usados como um setor profundo. O Bai diz que, enquanto ele estiver vivo, isso nunca vai acontecer de novo. A Mani aponta que o Bai foi quem a salvou no final do setor de pílulas, então ela escolherá confiar nele de todo jeito. Em outro lugar, os patriarcas admiram o Bai por sua visão e ambição. O Han aponta como seu setor não estaria em ruínas se ele estivesse do lado deles, mas expressa o alívio de que os 4 setores serão unificados. No dia seguinte, nós vemos que a cerimônia começou e vários discípulos estão presentes. Todos os discípulos estavam lá e cada um estava oferecendo presentes. Os patriarcas principais dos 4 setores chegaram e explicam que o setor mestre foi notificado das suas intenções de fundir e a cerimônia começa oficialmente. Logo depois, todos os patriarcas renunciaram voluntariamente aos nomes originais do seu setor para se juntarem ao setor que desafia o rio. Eles explicaram que com o setor recém-criado, eles precisarão de um discípulo surpreendente, com força formidável e alto caráter moral para ser o jovem patriarca desse novo setor. Essa pessoa será responsável de liderar todos eles. E o Bai é convocado e se dirige ao palco enquanto fica surpreso ao ver quantas pessoas estão assistindo a ele. Ele se encontra com o Li, que explica que a responsabilidade a chegar a partir de agora é muito mais pesada. Os patriarcas anunciam oficialmente que o Bai é o jovem patriarca do setor desafiador do rio. Daqui em diante, tudo o que ele representa estará para sempre conectado ao novo setor. Se o setor receber uma honra, ele também receberá. Se o setor cair em desgraça, ele também cairá. Foi perguntado se o Bai está disposto a sacrificar tudo pelo setor que desafia o rio. E nós vemos em um flashback de todas as vezes que o Bai lutou em outros setores. E foi perguntado se ele faria todo o possível para levar o setor de sangue, e nós vemos que ele já tinha feito isso na guerra. Finalmente foi perguntado se ele estava preparado para assumir essa imensa responsabilidade. E ele afirma que ele é perfeito para isso, e é aceito como o novo patriarca do setor, e anuncia a todos que sempre os protegerá. Ele também os liderará na vitória sobre o rio para trazer a glória e a paz ao seu novo setor. Todos celebram com o novo patriarca de todos os setores. O coelho falante e o macaco discutem de longe que esse deve ser o seu destino. O Bai é o único a liderar o novo setor. Então talvez ele possa realmente evoluir em um novo setor glorioso. Então todos ficam chocados quando a lua de eclipse aparece e um raio começa a aparecer com uma voz ecoando por todos os lados, deixando todos de boca aberta, com um grande pergaminho aparecendo diante de todos eles. Eles têm um mês para destruir o céu e tomar o seu lugar. Quando o sol começa a voltar, o Bai pensa em como é exatamente isso o que ele estava planejando fazer. E tudo é finalizado. Pessoal, esse foi o fim da nossa história do Bai. Espero que vocês tenham gostado. Mais pra frente vai sair novas temporadas, novos episódios e talvez eu traga aqui pra vocês. Beleza? Muito obrigado por vocês terem acompanhado essa jornada e espero vocês nos próximos vídeos. Amanhã começa mais.